Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, pela companhia na prática, pelo apoio constante. Vamos iniciar mais um encontro de estudos, dando continuidade no texto de Keizan Zenji, Zazen Yojinki. Conseguimos já passar da metade do texto, né? Já estamos há bastante tempo trabalhando esse texto, mas é um texto longo e fundamental. Como eu coloquei outras vezes, ele é bastante cuidadoso e detalhista na prática do Zazen, trazendo conceitos, explicando pontos da prática em si, que ajudam a gente a entender melhor como sentar e como lidar com a mente, com a prática, de uma maneira geral também, né? Ele aborda desde postura, ambiente, até alimentação, como também nós já vimos em encontros anteriores. Então, vou fazer a leitura do texto original e depois da minha sugestão de interpretação. Hoje vamos fazer a leitura das partes 34, 35 e 36. Zaniku wa subekaraku atsukushiku beshi, taza wa anraku nari, dojo wa subekaraku jouketsu naru beshi, shikashite tsune ni ko o taki, hana o kenzureba, sunawachi gohou zenjin oyobi butsu bosatsu yogo shugo naru nari, shugo suru nari, moshi仏菩薩および羅漢像を安置すれば一切の悪魔君その弁を得ざるなり。常に大豆大非に従して座禅無量の功徳を一切の主情に得こうせよ。狂慢我慢放慢を生ずることなかれ。これはこれ義道凡夫の方なり。誓って煩悩断じ誓って菩提を小仙と思わば。士官たざして一切不意なる、これ三千の妖術なり。常に身を洗い、足を洗い、信心感情にしていい義正々なるべし。まさに世上すべし、道場に修することなかれ。Então, a minha sugestão de interpretação: deve-se colocar uma almofada, que nós chamamos em japonês de zaniku. É como essa almofada aqui, que eu estou agora, uma almofada quadrada, achatada, só que é maior do que essa daqui. Essa aqui nós chamamos de zabuton. Esse zaniku que ele diz, ele é maior, provavelmente em torno de 80 por 80, 90 por 90 centímetros quadrados, né? Bom, os comentários eu vou fazer em seguida, né? Deve-se colocar uma almofada, zaniku, grossa onde se senta. Assim, a prática será de tranquilidade verdadeira. O local de prática deve ser limpo e organizado. Constantemente, queime incenso e ofereça flores. Ainda mais, assente uma deidade, um Buda ou um Bodhisattva para que o local seja protegido. Ao colocar uma imagem de um Buda, Bodhisattva ou mesmo de um Arhat... Joaquim-san? Oi? Está cortando um pouco. Minha internet não está muito boa. Será que voltou? Voltou? Estava cortando um pouco. Voltou. Voltou? Como eu estou conectado... compartilhando a minha rede do celular, como não tem Wi-Fi aqui, fica um pouco instável. Vou retomar do princípio. Deve-se colocar uma almofada. Deve-se colocar uma almofada grossa onde se senta. Assim, a prática será de tranquilidade verdadeira.
O local de prática deve ser limpo e organizado. Constantemente, queime incenso e ofereça flores. Ainda mais, assente uma deidade, um Buda ou um Bodhisattva para que o local seja protegido. Ao colocar uma imagem de um Buda, Bodhisattva ou mesmo de um Arhat, nenhum demônio terá alcance neste local. Realize constantemente na compaixão suprema, direcionando os méritos da prática do Zazen para todos os seres. E com isso, não se deve cultivar o orgulho, o egocentrismo ou então vangloriar-se da própria realização. Estas são as práticas ignorantes desviadas do caminho. Mantenha os votos de cortar as ilusões. Mantenha os votos de realizar a verdade. O ponto central da prática do Zazen é realizar o Shikantaza, estado original de não ação. Sempre lave os olhos e os pés. Mantenha corpo, mente em tranquilidade e preserve a diligência no ser e nas ações. Deve-se abrir mão de todo o status social, além de não deixar se apegar até mesmo pelos próprios pensamentos sobre o caminho. Como eu estava falando, né? Não são todos os lugares que tem, talvez não sejam tantos lugares assim, mas o ideal, inclusive aqui no Japão eu digo, né? Mas o ideal é que embaixo, no local onde nós sentamos, haja essa almofada que nós chamamos de zaniku, ou zabuton, né? Ou zaniku. Ela tem mais ou menos de 80 por 80 a 90 por 90 centímetros, com alguns centímetros de espessura. Então nós colocamos o zafu em cima dessa almofada para que fique mais confortável a prática do Zazen. Nós possamos apoiar os joelhos nessa almofada e não diretamente no tatame, né? Então já é um acessório recomendado já desde essa época, né? A tradição Sotô utiliza como padrão o zafu, que é a almofada redonda, né? Nós tocamos nesse tema anteriormente, né? Keizan Zenji, inclusive, instruiu sobre o tamanho dele, né? Mas outras tradições, como a tradição Rinzai, por exemplo, as diversas ramificações da tradição Rinzai, eles geralmente utilizam esse zabuton, essa almofada quadrada dobrada sobre uma outra almofada dessa quadrada esticada, né? Então, quando você dobra uma almofada ao meio e coloca ela sobre a outra almofada esticada, ficam 3 camadas, né, dessa almofada e se usa essa parte para se sentar em Zazen. Ele segue. Assim a prática será de tranquilidade verdadeira, né? A postura para a prática do Zazen, ela é fundamental. No entanto, ela não pode se tornar um obstáculo para a prática, né? Às vezes nós encontramos na orientação do Zazen que é necessário deixar a coluna ereta, né? É preciso esclarecer o que significa manter a coluna ereta, né? Eu prefiro utilizar o termo manter o equilíbrio correto para manter a postura adequada, né? A nossa coluna ela é naturalmente curvilínea, né? Ela tem um arqueamento natural. E é impossível deixar a coluna literalmente reta, ereta, né? Então, o que nós precisamos fazer é construir uma base estável para apoiar, para sustentar a nossa coluna e equilibrar a cabeça. Por isso eu costumo dizer que nós equilibramos a coluna sobre o quadril e a cabeça sobre a coluna, como equilibrar um cabo de vassoura, né? Na ponta do dedo, assim, né? Acho que todos têm essa imagem, né? E para
auxiliar a postura adequada, é necessário também uma almofada apropriada, um local apropriado para se sentar, né? E assim a prática será de tranquilidade verdadeira, né? Dogen Zenji coloca no final do Fukanza Zengi Anraku no Homon Nari, né? Que o Zazen é Anraku no Homon Nari, que é o portal da tranquilidade verdadeira. O Zazen não é para ser sofrido. É necessário, né, muitas vezes, nós ajustarmos o nosso corpo para uma prática adequada de Zazen. Muitas vezes nós estamos com o corpo um pouco desajustado, digamos assim, e com algumas práticas ou exercícios ou alongamento a gente consegue reajustar o nosso corpo para que a gente possa sentar de maneira adequada. Isso influencia na nossa postura no dia a dia, na nossa respiração e nos demais funcionamentos do nosso corpo, né? Por isso, atenção à postura, atenção ao corpo é o primeiro passo essencial. E para que isso seja alcançado, precisamos entender qual é a maneira adequada de preparar o local a ser sentado, né? Que nós vamos usar para sentar. Ele continua: o local da prática deve ser limpo e organizado, né? Não tem nem o que comentar sobre isso, né? Constantemente queime incenso e ofereça flores. Esse constantemente é durante a prática, né? Não necessariamente 24 horas por dia. Mas durante a prática, a sugestão é de que se ofereça incenso, se ofereça flores no altar. Ainda mais, assente uma deidade, um Buda ou um Bodhisattva, para que o local seja protegido. Ao colocar uma imagem de um Buda, Bodhisattva ou mesmo de um Arhat, nenhum demônio terá alcance neste local. Aqui nós entramos numa discussão que não é tão presente aqui no Oriente, mas que é fervorosa no Ocidente. É a questão das deidades, dos Budas e dos Arhats, né? Então, os praticantes do Ocidente sempre se questionam: existe, não existe? Acredita, não acredita? E demandam um tempo extremamente grande e uma discussão extremamente desnecessária, né? Dogen, Keizan, né, todos esses mestres do passado, indiscutivelmente tinham no seu dia a dia a presença dessas imagens, a presença dessas deidades, né? Esse budismo, como é que eu posso colocar? Esterilizado, ele, até onde eu conheço, só existe no Ocidente, né? Nos budismos, nos diversos budismos de todo o Oriente, a presença de Budas, Bodhisattvas e de outras deidades é indiscutível, né? Vocês podem ver aqui atrás, aqui, esse pergaminho, né? Ele chama Ryutenjiku. Ryutenjiku. É um pergaminho que todos os monges, assim que entram para o treinamento, precisam ter, né? Ryutenjiku é um pergaminho onde está escrito o nome de duas deidades, né? Ryuten Goho Daizenjin e Hakusan Myori Daigongen. São duas deidades protetoras dos monges em treinamento. E geralmente é um pergaminho escrito pelo mestre, entregue ao discípulo, para que ele carregue isso, seja no mosteiro, seja nas viagens, em busca de prática, né? Para que ele fique protegido. No final do ano, nós realizamos uma série de cerimônias diante desse pergaminho, com uma oferta de moti, que é um bolinho de arroz que se faz nessa época de final de ano, e pedindo proteção para os nossos mestres, né? E um pedacinho desse bolinho de arroz ele é enviado, é entregue para os nossos mestres, para que ele possa colocar no okayu, né, na sopa de arroz, na manhã do dia seguinte que ele recebe, para ele comer e receber essa proteção. Esse tipo de prática, não só essa, mas inúmeras outras, é indiscutivelmente presente
na tradição Soto e nas demais tradições do budismo no Oriente, né? Dogen tratava dessas deidades, como por exemplo a gente pode ver no próprio Tenzo Kyokun, né, de Dogen, a presença de Souko Shinsai, né? Souko Shinsai é uma deidade do fogo, protetora da cozinha. Então fica a cargo do Tenzo, do responsável pela cozinha e pelo preparo dos alimentos do mosteiro, realizar as cerimônias em homenagem a essa deidade, pedindo proteção na cozinha, proteção contra o fogo, né? Keizan também traz isso de maneira clara aqui no Zazen Yojinki, né? Em outros pontos também, né? Muita gente fala também que o Keizan que trouxe esse misticismo todo para a tradição Soto, né? Porque ele praticou em outras tradições também. Depois, ele muito cedo entrou, né, em Eiredi. O primeiro local de prática dele foi Eiredi mesmo. Mas depois ele saiu em jornada de estudos, né? E praticou em diversos outros mosteiros, diversas outras tradições. E trouxe muita coisa de outras tradições também. Mas as pessoas acabam atribuindo a Keizan a entrada dessa questão das deidades, dessa questão mística na prática. Mas isso não é verdade. Isso tudo já existia antes do próprio Keizan, né? Como eu falei, Dogen também fazia essas cerimônias, né, para essas deidades protetoras. Em Eiredi, por exemplo, tem um pequeno prédio dedicado a Kompira Daigongen, né, que é uma deidade protetora também lá. Enfim, eu até me deparei com uma frase esses dias na internet que eu imprimi e até prendi aqui na parede do quarto, que eu achei muito interessante, né? Ela diz assim: talvez a redescoberta do encanto comece quando paramos de deixar que a lógica e a previsibilidade definam o que é viver, e abrimos espaço para o espanto, o jogo e a fascinante complexidade de estar vivo. Esse budismo esterilizado, ou então o pensamento lógico e que preza pela previsibilidade, acaba destruindo a maneira natural dessa existência, desse ser aqui, lidar com os fenômenos no dia a dia, né? Quando nós tratamos os fenômenos a partir da intelectualidade, a gente consegue dissecar esse fenômeno, a gente consegue estudar, a gente consegue analisar, a gente consegue classificar, consegue nomear, consegue encontrar padrões e assim a gente consegue construir uma linguagem previsível para lidar com os fenômenos. No entanto, a maneira natural que essa existência tem para lidar com os fenômenos não funciona dessa maneira lógica, cartesiana, né? O momento em que eu falo que o som sai da minha boca, em nenhum momento vocês precisam fazer qualquer tipo de esforço ou qualquer tipo de desenvolvimento intelectual para que o som, para que vocês toquem o som. Em nenhum momento vocês precisam fazer qualquer tipo de atividade deliberada ou qualquer tipo de ação intencional para poder enxergar as formas e as cores quando vocês abrem os olhos, né? Então, em nenhum momento a gente dependeu do sistema lógico, de um sistema previsível para lidar com os fenômenos. No entanto, a gente acabou ficando tão dependente disso, tão absorto nessa maneira de lidar com os fenômenos que nós acabamos acreditando que, de fato, existe um sujeito que lida com um objeto em condições de separação, em uma condição de separação, né? Esse é o grande problema, é o grande ponto que o budismo, Buda Shakyamuni traz, falando que
Essa é a origem de todo o nosso sofrimento, né? Então coloque uma imagem de uma deidade, de um Buda, de um Bodhisattva, para ajudar a proteger a prática. A maneira como essa proteção é feita, tanto faz. Isso a gente deixa para o pensamento lógico, para esse pensamento analítico encontrar uma resposta. Antes da resposta, a proteção do Buda Dharma já está acontecendo. Vocês entendem? Você coloca uma estátua de uma deidade, de um Buda, de um Bodhisattva, e antes mesmo de qualquer resultado da consciência discriminatória, ali já está o Dharma protegido, já está a prática protegida. Então, encontrar uma resposta do que é essa proteção, como ela acontece, o que são essas deidades, elas existem ou não existem, é um momento posterior ao que nos interessa enquanto praticantes. Nos mosteiros da tradição Sotô, nós temos no centro do Sodo, do salão de meditação, a imagem de Monju Bosatsu. Mas na tradição Sotô, a imagem de Monju Bosatsu é um pouco diferente. Ela assume a aparência de um monge sentado sobre um leão. Né? Esse leão representa a nossa mente, essa mente, justamente essa mente intelectual, essa mente condicionada, essa mente discriminatória, que acaba tentando tomar conta da situação. No entanto, esse Monju Bosatsu, com a aparência de um monge, ele está sentado sobre o leão, e o leão está quase adormecido, né? Ou seja, a mente está apaziguada. Na tradição Sotô, geralmente nós utilizamos essa imagem no local da prática de Zazen. Né? Esse Monju Bosatsu, esse Manjushri Bodhisattva, né? Ele também recebe a gente tem um outro nome que nós chamamos essa imagem aqui no Japão, que chama Shōsō-sama, né? Shōsō-sama. E o termo Sodo, né? Salão dos monges, eles vêm de Shōsodo, né? É uma abreviação de Shōsodo, o salão de Shōso, o salão de Monju, né? 35. Esteja constantemente na compaixão suprema, direcionando os méritos da prática do Zazen para todos os seres. E com isso, não se deve cultivar o orgulho, o egocentrismo, ou então vangloriar-se da própria realização. Estas são as práticas ignorantes desviadas do caminho. Mantenha os votos de cortar as ilusões, mantenha os votos de realizar a verdade. O ponto central da prática do Zazen é realizar o Shikantasa, estado original de não ação. Aqui eu precisei ampliar um pouco a interpretação para deixar apropriada para vocês absorverem e tomarem isso para vocês, né? Ele começa, né? Tsuni daizu daihi ni juu shite zazen mujō no kudoku o issai shuyō ni ekou seyo. Daizu daihi, né? É a grande compaixão, a compaixão suprema, né? As tradições cristãs, por exemplo, elas tratam da questão do amor, né? No budismo nós tratamos da questão da compaixão, né? E o que seria a compaixão? Né? É um tema bastante amplo e difícil, né, de ser estudado. Nós não temos tantos materiais tratando da compaixão assim como nós imaginamos que temos. Né? E a compaixão no budismo ela é um pouco diferente da compaixão que nós usamos no dia a dia, né? Na linguagem cotidiana. Né? Na linguagem cotidiana, a compaixão ela se trata de
um sujeito compartilhando alguma coisa com um outro sujeito, né? com um outro indivíduo, né? No sentido de que é uma relação onde aparentemente existem dois seres, né? No entanto, a compaixão, a grande compaixão, compaixão suprema, que é colocada aqui, é a compaixão onde não existe nada além da unicidade, né? Da percepção da realidade como ela se manifesta, né? Não há como existir compaixão suprema, compaixão verdadeira, quando existe ali um sujeito que lida com um objeto, um ser lidando com outro ser. No momento em que existe essa separação, invariavelmente não tem como existir a compaixão verdadeira, né? A compaixão verdadeira, ela se dá a partir do estado Buda, quando a identidade é esquecida, quando a sensação de identidade ela é percebida como ilusória, como irreal, né? A partir desse momento existe a compaixão suprema. A partir desse momento existe Buda. A partir desse momento que se percebe de fato a unidade entre todos os fenômenos. E a prática do Zazen, ela deve ser fundamentada nessa compaixão suprema. Porque a libertação, ela nunca é isolada, né? Buda Shakyamuni, no seu momento de despertar, ele declara, né? Eu, a grande terra, todos os seres, simultaneamente somos o caminho. A realização, ela não existe enquanto sensação de identidade, sensação de indivíduo ainda existem, né? A realização ela só acontece de fato quando todos os fenômenos iluminam essa existência, né? Quando não há distância entre as coisas, vamos colocar assim, né? E ele coloca, né? Sazen Muryo no Kudoku Issai no Shijou ni Ekou Seo. Então, todos os méritos da prática de Zazen, eles devem ser redirecionados, devem ser direcionados para todos os seres, né? Eko é o termo que nós usamos para dedicatória no final das cerimônias, né? Então é recitado um sutra e no final é recitado uma dedicatória, né? Dizendo para que é aquela cerimônia, para quem que nós ofertamos aqueles méritos, né? Então, os monásticos, os monges, os praticantes, eles praticam, eles geram mérito, né? A prática correta, ela gera méritos, né? A prática de compaixão, a prática de doação, elas geram méritos, né? E a prática adequada, gerando esses méritos, os praticantes, os monges, eles fazem o voto de juntar todos esses méritos e direcionar para os outros seres, nunca para si mesmo, né? A prática do Zazen, fundamentada na compaixão verdadeira, é isso. A prática verdadeira do Zazen é o esquecimento da sensação de identidade, né? A libertação desse aprisionamento na sensação de identidade. Isso é a compaixão verdadeira, e esses méritos todos sempre, invariavelmente sempre, são direcionados a todos os outros seres. A prática de Zazen, ela é a transferência de méritos para todos os outros seres, para todos os fenômenos, né? Fica complicado até nós colocarmos em termos, porque, né, de linguagem, porque
o despertar, a prática do Zazen, a compaixão suprema, né? Tudo isso são nomes diferentes para o mesmo ponto que inúmeros mestres, por centenas de milhares de anos, vieram tentando explicar. E cada um fez de uma maneira diferente, né? No começo do Zazen Yojinki, por exemplo, o Keizan Zenji ele coloca que Nagarjuna Nagarjuna e Soussan Zenji, por exemplo, eles tratam da mesma coisa com nomes diferentes, né? Um chama de corpo, o outro chama de mente, né? Os mestres do passado, eles usam palavras diferentes para apontar para um mesmo ponto. E esse ponto sempre retorna no despertar de Buda Shakyamuni, que é a realização da natureza real de todas as coisas. A compaixão suprema, é o despertar supremo, né? E com isso não se deve cultivar o orgulho, o egocentrismo, ou então vangloriar-se da própria realização. Estas são más práticas ignorantes desviadas do caminho. São 3 termos aqui, né? Kyoman, Gaman, Homan. A palavra Gaman, por exemplo, é comum no japonês contemporâneo. Ela significa você se segurar, você suportar alguma adversidade sem deixar se extravasar, sem, né, você suportar alguma adversidade. Isso significa Gaman. No entanto, é um termo budista muito mais antigo, né? Esses termos, eles tratam alguma coisa relacionada ao vangloriar-se, seja de si mesmo, seja das próprias realizações, né? No caso, Roman, por exemplo, é vangloriar-se da própria realização, né? Isso, como ele coloca aqui, são práticas ignorantes que desviam a gente do caminho, né? Mantenha os votos de cortar as ilusões, mantenha os votos de realizar a verdade. O ponto central da prática do Zazen é realizar o Shikantaza, estado original de não ação. Aqui, primeiro, né? Ele coloca Chikate bono danji, chikate podai o shosen to. Ele fala, né? Mantenha os votos de cortar as ilusões, mantenha os votos de realizar a verdade. Nós temos aquele verso bastante conhecido, né? Shijoumu hensei gando, bonno mujinsei gandan, homon muryosei gangaku, butsudo mujosei ganjo. Os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. Os desejos são insaciáveis, faço o voto de extingui-los. Os portais do Dharma são ilimitados, faço o voto de aprendê-los. O caminho de Buda é insuperável, faço o voto de realizá-lo, né? Salvar todos os seres, aprender sobre todos os Dharmas, eliminar todos, né, todos os desejos e realizar o caminho de Buda, né? Acho que eu falei na ordem errada, mas tudo bem. É o verso que nós chamamos de Shigusei Gammon, né? São os 4 votos dos Bodhisattvas, né? Bodhisattva nada mais é do que o praticante do caminho, né? O praticante verdadeiramente entregue ao caminho, que verdadeiramente se entregou ao caminho, né? E esse é o voto de todos os praticantes, né? Salvar a todos os seres, eliminar todas as ignorâncias, aprender sobre todos os dharmas e realizar o caminho de Buda, né? E aqui ele resume isso nessas 2 colocações, né? Manter os votos de cortar as ilusões e manter os votos de realizar a verdade, né? Não tem como as 2 coisas não acontecerem ao mesmo tempo, né? Não tem como você não cortar as ilusões e realizar a verdade, por exemplo, né? As 2 coisas invariavelmente precisam acontecer, porque se tratam exatamente do mesmo ponto, né?
que é, realizar o estado original de não ação, né? Não cultivar o orgulho, não cultivar o egocentrismo, não vangloriar-se da própria realização, cortar as ilusões e realizar a verdade nada mais é do que o nosso estado original de não ação. É o estado que é anterior ao surgimento de todo o movimento da consciência discriminatória. É um estágio anterior ao surgimento da palavra, da ideia, do conceito, da classificação, do julgamento. É o estado original, como ele coloca aqui, né, da não ação. Esse termo não ação, ele é o fui, né? Fui. Talvez vocês já tenham ouvido também esse termo em chinês, que é alguma coisa do tipo wu wei. Existem vários vídeos na internet sobre isso, né? Que é a não ação. Não ação não significa você não reagir a alguma coisa. A não ação significa o estado original, original da nossa natureza, a natureza de todos os fenômenos, né? É um estado onde não há ação, porque a realidade manifesta, ela é como ela se apresenta, ela é como ela é. E qualquer noção de interação sujeito-objeto, qualquer noção de ganho, perda, qualquer noção de puro, impuro, qualquer noção de alto, baixo, dentro, fora, é movimento. E o estado original, a natureza original da realidade é anterior ao surgimento de todos esses conceitos, né? Por isso que ele coloca, né, logo em seguida dessas partes, né? Fazer os votos de cortar as ilusões e fazer votos de realizar a verdade é a mesma coisa, né? É realizar o estado original de não ação, né? Esse estado Dogen chama de Shikantaza, que é a nossa prática do Zazen. É sobre isso que se trata o Zazen. Sempre lave os olhos e os pés, mantenha corpo, mente em tranquilidade e preserve a diligência no ser e nas ações. Deve-se abrir mão de todo o status social, além de não deixar-se apegar até mesmo pelos próprios pensamentos sobre o caminho. Essa aqui é uma parte interessante, né? Tsuneni meu arai, ashi o arai, né? Sempre lave os olhos e os pés. No meu período de prática especial para a formação de professores de mosteiro, foi tratado desse ponto, não nesse texto, né, de Keizan Zenji, mas no Bendōhō de Dogen, né? Antigamente parece que existia o costume de lavar os pés antes de entrar no salão de Zazen, né? No Sodo, no Zazendo. E parece que existia o costume de se fazer kinrin, né? Se caminhar bem devagarzinho fazendo kinrin até a entrada do salão, lavar os pés, para depois entrar no salão e praticar Zazen. Parece que era uma prática que acontecia, né? Inclusive na época de Keizan, né? Por isso que ele coloca aqui. Então, se Keizan talvez a internet tenha cortado. Será que voltou? Voltou? Ok. Então, se Keizan trata disso, é muito provável também que Dogen fazia esse tipo de prática também, né? Hoje nós não temos mais esse costume, mas existem alguns mosteiros que recriaram esse local para lavar os pés, né? Sensokujo, se eu não me engano o nome é Sensokujo. Ele continua. Shinjin kanjou ni shite igi seisei naru beshi. Shinjin, corpo e mente, né?
kanjō, mantê-los tranquilos, silenciosos, pacificados, né? Manter o corpo e mente estáveis, vamos dizer assim. Igi se narubeshi. Igi é um termo que pode ter diferentes níveis de amplitude, né? A amplitude mais curta, digamos assim, é referência à maneira como nós nos vestimos, como nós mantemos as nossas roupas, as vestimentas organizadas. De uma maneira mais ampla, Igi é toda a nossa movimentação, todo o nosso estado. Por isso eu coloquei aqui preserve a diligência no ser e nas ações. O Seisei significa ajustar, organizar, arrumar. Igi é o nosso estado, como nós nos apresentamos. Isso inclui nossa postura, nossa maneira de se vestir, a maneira como nós agimos, como nós nos portamos, a nossa presença, o nosso estado. Então, manter a diligência nas ações, manter a diligência, né, nos movimentos, no comportamento, na maneira de se apresentar, é fundamental para o praticante. Então, diferente do que muita gente pode apresentar, não é qualquer coisa está bem, porque tudo é vazio, então qualquer coisa vale. Já vi muitas vezes isso, né? Se tudo é vazio, então tudo vale. Não é assim que funciona, pelo menos, no Zen de Dogen. Dogen, em muitos textos, muitas passagens, o cuidado para com as ações, para com os objetos, para com tudo ao nosso redor, a maneira como nós nos apresentamos, né, é fundamental. Dogen, inclusive, adverte os praticantes para manterem as vestes limpas, né? Se existe algum furo, algum rasgo, que seja consertado. Ele não diz para você vestir roupa de marca, mas ele diz para que a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa compaixão verdadeira se estenda de fato a todos os fenômenos, inclusive a nossa movimentação e a nossa maneira de se portar. Outro ponto também importante de se lembrar é que a preleção do Dharma, a transmissão do Dharma, ela se dá, muitas pessoas podem pensar que se dá apenas pela fala, né, como nós estamos fazendo aqui. Mas é a maneira mais rudimentar de se transmitir o Dharma, da maneira como eu estou fazendo agora, explicando ele para vocês. Essa é a pior maneira. O Dharma, ele se manifesta na realidade. E uma das maneiras de se transmitir o Dharma é na diligência do ser e na diligência das ações. Então, a transmissão do Dharma acontece muitas vezes, muito mais pela existência daquele que é capaz de transmitir do que apenas pelas palavras, né? E como nós fazemos isso? Ele coloca: deve-se abrir mão de todo o status social, além de não deixar-se apegar até mesmo pelos próprios pensamentos sobre o caminho. Os próprios pensamentos sobre o caminho são a pior armadilha para a nossa prática, né? Eu vi outro dia na internet uma frase interessante também daquele humorista Igor Guimarães, né? Depois que ele assumiu publicamente a sua sexualidade, numa entrevista, ele fala que ele foi perguntado, né, sobre a homofobia, e ele falou que o maior
o pior homofóbico com quem ele já encontrou foi com ele mesmo. E a nossa prática também tem que ter o mesmo cuidado. O maior obstáculo para a nossa prática, para a nossa realização, é a nossa própria mente. São os nossos próprios pensamentos sobre a prática. São os nossos próprios pensamentos sobre o nosso ser. Clarificar a nossa existência, clarificar o que é isso, é fundamental. E a nossa mente não pode se tornar um bloqueio, né? Uma barreira para essa compreensão. Há mais ou menos 120, 130 anos, talvez, a instituição soltou, juntando passagens de diferentes textos de Dogen, compilou isso num novo texto chamado Shushogi, que é um texto muito comum hoje que nós utilizamos em muitas cerimônias, né? É um texto dividido em 5 capítulos, direcionado para a transmissão dos ensinamentos aos praticantes leigos, aos congregados, aos leigos, né? E no primeiro capítulo, que é o capítulo de introdução, a primeira frase desse texto, ela é assim: Shou akirame, shi o akiramuru nari, bukke ichidaiji no innen nari. Em uma tradução rápida, seria algo do tipo: clarificar sobre a vida, clarificar sobre a morte é o ponto mais importante para ser compreendido, né? Por aqueles que praticam o caminho de Buda. Então, entender o que é a vida, entender o que é a morte, entender o que é a manifestação da realidade aqui agora e a sua real natureza é o ponto fundamental para todo, deve ser o ponto fundamental para todo praticante. E é necessário compreender quais são as barreiras e quais são os obstáculos que nós temos para compreender a realidade. Se nós não entendermos o que dificulta essa realização, é mais difícil de a gente atingir esse caminho. Eu gostaria de deixar com vocês agora, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que queiram acrescentar, temos um espaço agora. Fiquem à vontade para todos aqueles que quiserem falar. Juji-san, pode falar. A prática, de um modo geral, parece ser algo tão simples, né? Mas a gente parece que complica mais ela, né? A gente que complica ela, né? No final das contas, né? A realidade, ela já está manifesta, né? O Nirvana de Buda já está manifesto. O despertar de Buda Shakyamuni já está manifesto, né? Em algum momento aí, teve alguma coisa que fez com que a gente deixasse de perceber isso, né? E esse momento é o momento do aprendizado da linguagem, dos sinais, né? Dos conceitos. E com o tempo a gente vai acabando por substituir o contato com a realidade pela interação com essas manifestações mentais, né, da nossa consciência discriminatória. Mas, apesar de a gente acabar se deixando amarrar pelos conceitos, pela linguagem, pelos símbolos, signos, o contato
com a realidade, o fato de nós sermos manifestação da realidade que agora não muda, né? Por isso, Buda Shakyamuni disse, eu, Ganiteya, a todos os seres simultaneamente somos o caminho, simultaneamente. Simultaneamente é a palavra mais importante aí, né? É o termo mais importante para a gente poder entender do que ele está falando, né? Se não tivermos mais nada, nenhum comentário, Gigi-san, pode falar. No último estudo que a gente fez, né, uma passagem ali me chamou a atenção, né? Porque eu fiquei bem curioso depois que eu reli o parágrafo 33, né? O mosteiro entre montanhas e vales, onde há um verdadeiro mestre, é onde se deve estar, né? Eu fiquei curioso, né, para chegar a uma compreensão do que será que Keizan Zenji pensou, né, ao se referir a um verdadeiro mestre, né? Na minha interpretação, eu coloquei um verdadeiro mestre em referência ao termo Zen Chishiki. Esse termo Zen Chishiki, ele diz sobre aquele que é capaz de compartilhar o ensinamento de maneira verdadeira, né? Eu acho que o que ele quer dizer aqui, para mim parece ser algo do tipo de que é necessário encontrar o mestre ou encontrar alguma coisa que transmita o ensinamento de maneira verdadeira. Porque, pelo menos naquela época, no período Kamakura, onde eles viveram, né? Na maneira de entender de Dogen, né, de Keizan, apesar de existirem muitos mestres, talvez não fossem todos que de fato tenham realizado o caminho e estariam aptos para direcionar as pessoas para essa mesma realização, né? Então, Dogen também no Bendoa, ele diz que é melhor você deixar de praticar o budismo se você não encontrar um mestre verdadeiro. Se você não encontrar de fato alguém que possa te guiar seguramente e na direção correta, é melhor então deixar de praticar o budismo. Dogen Zenji, ele é um pouco duro nessa parte, mas de fato, melhor do que você ser levado para mais amarras, é melhor você ter alguém que de fato possa te libertar delas, né? E essa escolha é o praticante que faz, né? É o praticante que tem que fazer. Parece que tem uma frase famosa que eu vi várias vezes dentro do meio do Zen, que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? O mestre aparece. Então, eu de certa forma imagino isso como ele tá mais ou menos apto ali para perceber, né, como esse mestre está transmitindo, né? Imagino que, tipo, por exemplo, na vida de Dogen Zenji, né, nessas várias peregrinações que ele fez em busca de um verdadeiro mestre, né? Parece que se ele fosse direto para a China antes de ter visitado esses outros mestres, ia ser talvez um pouco difícil, né, para
e realizar de fato, né? O encontro verdadeiro. Dogen ele ficou um tempo considerável em Rie, no Monte Hiei, né, estudando. Ele estudou muito. Dogen Zenji, ele era uma pessoa muito estudiosa, ele estudou muito mesmo. E ele foi com uma questão, né? Ele foi buscar a resposta para uma questão. Ele já tinha essa resposta, mas ele não tinha a realização disso, né? E é diferente. E quando você se depara com alguém que realizou de fato o caminho, indiscutivelmente, de alguma forma, você pode perceber, né? As pessoas mais desatentas podem entender essa pessoa como uma pessoa especial, uma pessoa muito amável, verdadeiramente compreensível. Mas a pessoa que tem seus pés no caminho, né, invariavelmente percebe aquele que realizou, né? O encontro com esse tipo de pessoa é extremamente inspirador, né? Imagino que essa, então, é a diferença entre o mestre e o discípulo, né? O que define, né? Eu penso também que o praticante, ele sozinho, né? Ele... Não que seja impossível, né? Mas é muito fácil, eu acho que ele se perder, né? Nas suas interpretações. E um mestre ali, um praticante que já compreendeu, ele vai poder guiar, né? Ou lapidar, ou, né, dar umas podadas ali no que talvez ele possa ter se enrolado, né? Exatamente. E a prática, ela se dá no convívio, como nós tratamos agora há pouco. A transmissão é muito menos pela palavra e muito mais pela ação, pelo convívio, né? Pelo ser, pela existência. Muito mais assim, né? A palavra, ela mais atrapalha do que ela ajuda, na verdade, né? Então, por isso que muitas pessoas me perguntam sobre onde praticar, como praticar, com quem praticar, né? Hoje nós temos, né, a prática online, mas a prática online nem de longe consegue se equiparar à convivência, né, de fato, numa comunidade, né? A prática do Zen, ela é essencialmente em comunidade. Nós temos um quebra-galho que é a internet, mas infelizmente a prática ela se dá essencialmente em comunidade. Johnson, pode falar? Sobre a frase do Arthur, quando ele diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, eu tenho uma frase também que eu sempre pensei como Arthur, assim, mas também depois do tempo eu comecei a ver um questionamento sobre essa frase, quando ele dizia o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. E nesse ponto de vista, eu fiquei pensando que talvez o monge também ele pode se tornar um mestre com o caminho. E aí, o mestre, o caminho, o monge torna-se um só, algo desse tipo, ou não? Não é como a gente tratou, as palavras elas não conseguem nem de longe atingir o ponto que a gente está buscando, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, se a gente for trabalhar no campo da linguagem, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E se o discípulo está pronto, não precisa de mestre, na lógica da linguagem, né? Mas sem mestre, o discípulo nunca fica pronto. Então, essas histórias, essas historietas, né, todos esses contos, eles são interessantes, são inspiradores, mas dificilmente elas podem nos ajudar de alguma maneira, né? Então,
a prática tem que ser praticada, né? Através do convívio, através do contato, através né, do cotidiano. Essa é a melhor forma. E Dogen, por exemplo, até seus últimos dias, tratou com muito respeito, mesmo quando distante, né, quando já depois de ter retornado para o Japão, tratou com muito respeito o seu mestre, né, Nyojo. Keizan também tratou com muito respeito o seu mestre Gikai. E mesmo o discípulo estando pronto, né, vamos usar os termos, né, que a gente está usando agora, mesmo o discípulo estando pronto, ele continua praticando, continua realizando o caminho de maneira constante, né? Não existe um pronto definitivo, né? Esse é mais um ponto que mostra como a palavra, como essas histórias, elas, apesar de interessantes, elas dificilmente nos guiam para onde a gente quer chegar de fato, né? Alguém tem mais alguma questão, algum comentário? Podemos encerrar por aqui? Então, agradeço a todos pela presença hoje, pelo apoio, pela constância, pelo afinco na prática, pela diligência. Espero que de alguma maneira possa contribuir com a prática de vocês e que a prática de vocês possa contribuir com mais e mais pessoas. Muito obrigado a todos. Em seguida haverá um momento de zazen. Todos aqueles que puderem permanecer, podem permanecer para continuar a prática, ok? Muito obrigado a todos. Até mais.